Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 11 a 21, e eu quero pensar rapidamente com vocês sobre o tema, por que somos embaixadores? E o texto chama a nossa atenção exatamente para isso, para que tenhamos essa consciência de que, como servos do Deus vivo, transformados pela graça em Jesus Cristo, nós somos cidadãos do céu, mas continuamos por um tempo aqui. Então temos uma pátria no céu, mas continuamos por um tempo aqui, e estando aqui, nós somos embaixadores do reino de Deus, cumprindo essa missão de levar o Evangelho, cumprindo a missão de promover os interesses do reino de Deus nessa terra. Então eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 11 a 21, o texto nos diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, em outra versão, nos constrange, porque reconhecemos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, te rogamos em nome de Jesus, depois de tudo aquilo que realizamos aqui na tua presença, e o desejo do nosso coração é de que tudo que foi feito aqui tenha alegrado o teu coração, depois de estarmos com o nosso coração grato por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, e por termos ouvido a voz do Senhor em meio aos cânticos e à peça teatral que foi apresentada, agora lemos a tua palavra e rogamos ao Senhor que pelo teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações e nos traga ao real entendimento, para que então, Senhor, aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, não tenham dúvida do privilégio, mas também da responsabilidade de levarmos a tua palavra àqueles que não conhecem. E aqueles que ouvem essa palavra nessa noite e ainda não tomaram uma decisão por Cristo, que possam ser levados ao entendimento de que isso é um privilégio, mas é também uma necessidade e uma urgência de entregarem as vidas ao Senhor, escolhendo a vida e não a morte. Fala aos nossos corações então, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por que somos embaixadores? Para responder essa pergunta, talvez tenhamos que responder a uma outra pergunta antes, ou talvez a duas outras perguntas antes. A primeira delas é: o que é a igreja? Ou
o que não é a igreja. E aí eu escolho responder a segunda pergunta e depois a primeira, porque as pessoas, por não entenderem o que é a igreja, elas têm dificuldade de entender o que Deus espera delas, têm dificuldade até de compreender a dedicação que algumas pessoas têm ao reino de Deus. Então, o que não é igreja? Igreja não é uma organização de espetáculo religioso, onde os donos da igreja promovem o show e os fiéis pagam pelo show. Igreja não é isso. Igreja não é um lugar onde algumas pessoas são donas, elas promovem um espetáculo espiritual e as outras vêm apenas assistir e de alguma forma esperam ser beneficiadas, mas não são atuantes, não são atores nessa peça espiritual que Deus quer realizar. Igreja também não é o lugar onde líderes são revestidos de uma suposta perfeição e os liderados são explorados em sua fé, na busca pela aprovação de Deus e desses líderes, ou sob o medo de serem amaldiçoados por Deus ou por seus líderes. Igreja não é isso. E talvez a concepção de igreja nesse formato faz com que algumas pessoas tenham resistência em ir à igreja, ou tenham resistência em servir a Deus através da igreja, de buscar conhecer Deus na igreja, e às vezes tem até dificuldade de entender por que as pessoas se dedicam tanto na igreja. É mais fácil entender tudo isso quando nós respondemos o que de fato é igreja. Então, igreja é uma organização local de pessoas regeneradas pelo poder de Deus, através da fé em Jesus Cristo, e batizadas sob profissão de fé. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com a finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Isso é o que está escrito na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. É assim que, lendo a Bíblia, entendemos igreja. Ou seja, igreja é o ajuntamento de pessoas salvas por Cristo Jesus, e que se unem por vontade própria, por entender que é o desejo de Cristo que assim seja. Então, voluntariamente se unem em obediência a Cristo para representar o reino de Deus aqui na terra. É esse o objetivo. Então, a gente se junta aqui como igreja, e aí dentro da igreja nós vamos ter diferentes funções, diferentes cargos, diferentes dons, diferentes ministérios, mas não tem ninguém mais importante do que o outro aqui. Todos servem ao reino de Deus e trabalham para promover essa salvação, de modo a que aquilo que nos alcançou e nos transformou, alcance e transforme também os outros. Ou seja, somos chamados e entendemos que precisamos viver dessa forma, trabalhando como embaixadores do reino. Então, é preciso que eu responda essa pergunta à luz do texto que nós acabamos de ler. Por que eu sou embaixador do rei? Por que cada membro dessa igreja deve se sentir e deve se comportar e deve se comprometer como um embaixador, como uma embaixatriz ou como uma mensageira, do rei, como alguém que está comprometido em representar o reino de Deus aqui na terra? Paulo, falando à igreja de Corinto, ele vai apresentar pelo menos 3 razões para ele ser e se comportar como um embaixador e para apelar a que os membros daquela igreja também o façam. Primeiro, ele vai dizer: olha, eu sou embaixador e vocês precisam ser embaixadores porque sabemos quem Deus é. Então, não somos embaixadores, não estamos comprometidos em viver para representar o reino de Deus, para levar o reino de Deus adiante, para preparar uma nova geração, para ter certeza de que essa obra continuará até que Cristo volte. Não fazemos isso por qualquer outra coisa, senão pelo fato de sabermos quem Deus é.
E aí, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 10 e 11 chamam a nossa atenção para isso. O texto diz assim, olha: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. O que é que Paulo está falando? Ele está dizendo, olha, nós somos embaixadores, e vocês precisam ser embaixadores, precisam estar comprometidos com essa obra, porque nós sabemos quem Deus é, e quem Deus é. Ele chama a nossa atenção para o fato de que o Deus que nos alcançou e que nos trouxe a salvação, Ele é o Deus todo santo, o Deus que é puro, o Deus que não pode se envolver com o pecado, o Deus que é justiça, que é santidade. Ele chama a nossa atenção para isso, e esse Deus que é santo, Ele criou o universo de forma que seja um universo moral, ou seja, tudo aquilo que a gente faz produziu, portanto, uma causa, há uma consequência, há um efeito. Nada acontece sem que produza algo como resultado. Causa e efeito nos leva à consciência de que, se Deus é um ser moral, se Ele nos deu mandamentos, haverá um tempo em que cada um de nós, crentes ou não crentes, conhecedores ou ignorantes em relação ao conteúdo da palavra de Deus, pelo fato de a criação de Deus testemunhar do seu amor, da sua santidade, da sua soberania, todos nós havemos de um dia estar diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta. Paulo diz, nós sabemos quem Deus é, o Deus santo, o Senhor, o soberano do universo. Esse Deus criou o homem com inteligência e com liberdade de escolha. Nós podemos, portanto, olhar a criação e podemos entender, por causa da complexidade, da dimensão, da organização dessa criação, podemos entender que existe um Deus. E se isso não fosse suficiente, esse Deus se revelou em Cristo Jesus. Esse Deus se revelou ao longo da história. Existe uma palavra revelada que comunica quem Deus é. E, portanto, o homem que entende, que tem inteligência e que tem capacidade de escolha, ele pode escolher servir ou não servir esse Deus. E a sua escolha trará uma consequência. Paulo está dizendo, olha, nós sabemos como é que nós funcionamos. E nós sabemos quem Deus é. Na escolha pelo pecado, portanto, o homem merece a morte. É isso que a Bíblia diz. A morte é a separação de Deus. Deus é o Deus da vida. O homem escolhe se separar de Deus como um galho separado da árvore, ele perde a capacidade de viver, porque a vida não está nele, a vida não está em nós, a vida está em Deus. Deus é o autor da vida, Ele é a fonte da vida, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, porque sabemos quem Deus é, então precisamos atentar para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. O amor de Deus se manifesta em Cristo, e somente em Cristo. O amor salvador está em Cristo Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Paulo então diz, olha, por causa disso, porque nós sabemos quem Deus é, e nós sabemos que todos os seres humanos um dia terão que estar diante de Deus e prestar conta, e porque nós entendemos que o homem está separado de Deus, e separado de Deus, ele pode partir para a eternidade e nunca mais ter oportunidade de se unir a Deus, então ele diz, nós somos embaixadores. Nós nos comprometemos em representar o reino de Deus nessa terra, a fim de apelarmos, como ele diz no verso 11, assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Foi isso que nós fizemos hoje, quando nós saímos pelas ruas, abordamos as pessoas e falamos com elas sobre o plano de salvação, sobre a esperança que há em Jesus Cristo. É o trabalho do embaixador.
É o trabalho daquele que representa os interesses do reino de Deus nessa terra. E o interesse principal de Deus nessa terra é alcançar o pecador, transformando-o em filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que ele deixe de estar separado de Deus, escape da condenação eterna e esteja seguro nas mãos de Deus, na comunhão com Deus agora e para sempre. Paulo diz: porque sabemos quem Deus é, então somos embaixadores. Se você é um crente em Jesus Cristo, você sabe quem Deus é. E se você sabe quem Deus é, você sabe que não há esperança fora de Cristo. Você precisa ser um embaixador. Você precisa se comportar, assumir o compromisso como embaixador e levar essa mensagem de salvação. Então, por que somos embaixadores? Porque sabemos quem Deus é. Mas Paulo dá uma segunda razão. Ele diz: somos embaixadores e devemos ser embaixadores e nos comportar com esse compromisso de embaixadores, porque somos gratos a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz: pois o amor de Cristo nos domina, ou nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Existe um mistério extraordinário nessa obra salvadora de Jesus Cristo. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Havia uma dívida nossa de pecado para com Deus, que nada do que fizéssemos ou ofertássemos para Deus poderia pagar essa dívida. Então, o que temos de mais precioso é a nossa vida. Então, se dessemos a nossa vida, ela não pagaria o preço do nosso pecado. Na verdade, a morte é a consequência do pecado e não o pagamento da dívida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e, sendo justo, o justo Filho de Deus, ele dá a sua vida para que pela sua morte a dívida do nosso pecado fosse paga, a fim de que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, estávamos mortos. É essa palavra de Paulo à igreja dos Coríntios. Veja, Paulo está falando aos crentes, ele não está falando a quem está fora da igreja. Ele está dizendo aos crentes, aos membros da igreja de Corinto, ele está dizendo: nós estávamos mortos e, portanto, irremediavelmente condenados à eternidade sem Deus. Se Deus é a fonte de todo o bem, precisamos entender que se a gente tirar Deus dessa equação, o que sobra é só coisa ruim. O pessoal costuma brincar assim, né? A gente pergunta assim: como é que você está? Aí a pessoa diz assim: olha, se tirar o que está ruim, o resto está tudo bom, né? E a gente pode afirmar isso porque mesmo quando está muito ruim, tem sempre alguma coisa boa. Mas quando a Bíblia fala sobre inferno, ela está falando sobre a ausência de Deus. Se toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, é isso que a palavra de Deus diz, onde Deus não está, então foi tirado tudo aquilo que é bom, só sobra o que é ruim. E essa era a condição do ser humano. Mas Cristo deu a vida por nós. O justo morreu pelos injustos. Ele morre a nossa morte, para que crendo nele nós tenhamos vida. É essa a graça do Evangelho. Nossa vida, portanto, é duplamente dele. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus lá no princípio. O Verbo era Deus, o próprio Deus. E foi Ele quem criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se eu estou aqui, se eu existo porque Cristo, o poder de Cristo me criou. E aí, no meu pecado, eu me afasto de Cristo e Ele vem a esse mundo. E Ele entrega a sua vida para me resgatar. Eu sou dele duas vezes, por direito de criação e por direito de salvação. Paulo está dizendo: olha, vamos parar e pensar em tudo aquilo que temos recebido das mãos de Cristo. Ele nos criou. Somos dele. Nos rebelamos contra ele, e ele foi capaz de morrer por nós, para nos resgatar novamente. Então, enquanto desfrutamos da alegria da comunhão com Deus, porque fomos alcançados, transformados, resgatados em Cristo Jesus,
devemos servir aos eternos propósitos de Cristo. É graça. Ele me alcançou, Ele me transformou, eu sou grato a Ele, o amor dEle me constrange. Eu não consigo dizer não para Ele. Não é que em todos os momentos eu queira, humanamente falando, fazer a vontade de Deus. O pecado continua em mim, continua me tentando, me fazendo desejar o que é contrário à vontade de Deus. Mas quando eu olho para Cristo e para tudo aquilo que Ele fez por mim, eu não tenho outra opção, eu fico constrangido. Ele fez tanto bem por mim, que eu não tenho como dizer não para Ele. É gratidão. Então, por que é que devemos assumir esse compromisso de embaixadores? Porque somos gratos a Deus. Porque somos gratos. Porque somos gratos, precisamos viver a vida que Cristo nos deu, a fim de cumprir o propósito dEle. E qual é o grande propósito de Cristo? O grande propósito de Cristo é aquilo que está registrado em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus aqui. E muitas dessas coisas poderemos fazer para Deus no céu. E faremos lá muito melhor. Mas há uma coisa que nós podemos fazer para Cristo aqui e não poderemos fazer no céu. E essa é a urgência. Precisamos ganhar almas para Cristo. Precisamos anunciar a sua palavra de salvação. Para que da mesma forma que alguém anunciou essa palavra para nós, e essa palavra nos impactou e nos transformou, que sendo anunciado por nós, impacte e transforme outras vidas para a glória de Deus. Eu preciso fazer isso, e preciso fazer isso por gratidão. Então, por que é que eu assumo o compromisso como embaixador de Cristo nesse mundo, representando os interesses dele onde quer que eu esteja? Eu faço primeiro porque eu sei quem Deus é. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Eu sei que não há salvação em nenhum outro, mas também por gratidão. Por quê? Porque eu não tinha vida, e agora eu tenho vida, e tenho uma vida feliz em Deus, em comunhão com Deus. Enquanto eu desfruto dessa alegria da comunhão com Deus, eu preciso cumprir o propósito de Cristo, preciso levar a palavra dEle, preciso fazer com que essa palavra chegue até os confins da nossa nação e até os confins da terra. Então, sou embaixador, porque sei quem Deus é. Sou embaixador, porque sou grato a Deus. Em terceiro e último lugar, Paulo vai dizer: olha, eu sou embaixador, e você precisa ser embaixador, e precisa se comprometer com as responsabilidades de um embaixador, porque Deus nos ordenou. 2 Coríntios 5, verso 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo: nós estávamos perdidos. Deus criou um plano salvador em que Ele, na pessoa do seu Filho, se sacrifica, para que eu pudesse ter vida. Ele faz com que esse evangelho chegue a mim, e Ele me resgata, Ele me dá vida. E depois que eu estou vivo novamente, estou em comunhão com Ele, seguro nas mãos dEle, com a esperança viva da eternidade, Ele diz: agora, enquanto você está sobre essa terra, leve a minha palavra, para que outros sejam reconciliados comigo através da sua instrumentalidade. É essa a palavra. Então, Deus nos ordenou que sejamos embaixadores. Deus não espera a perfeição minha e sua. Você precisa entender isso. Eu conheço crentes que vivem sobressaltados com a possibilidade de Cristo voltar de repente e Ele ter cometido algum pecado.
Meus irmãos, nós pecamos todos os dias, muitas vezes. Pecamos quando fazemos algo que não deveríamos, pecamos quando não fazemos aquilo que deveríamos ter feito, pecamos quando pensamos naquilo que não deveríamos pensar, e às vezes o pensamento vem e a gente deveria rechaçar aquele pensamento ruim, mas a gente acaba cultivando ele algum tempo e de repente a gente toma consciência, não é para estar aqui, né, mas a gente já guardou ele, já desejou fazer o que não deveria, diante de situações tão terríveis como da nossa sociedade, a gente vê tanta injustiça, e quantas vezes, né, a gente já olhou assim um ato de injustiça, e a gente olhou para aquela pessoa que está cometendo a injustiça, e deu aquele, né, mexeu o coração aqui dentro, a mente já trabalhou de forma maldosa, a gente já pensou num mal para aquela pessoa, e aí a gente para e pensa assim, não é essa a vontade de Deus, mas já foi, já pensei. Ou seja, a gente peca todos os dias e peca muitas vezes. Se eu tivesse correndo o risco de perder minha salvação por causa dos meus tropeços, meus irmãos, não teria paz, não é? Mas não, nós estamos seguros na mão de Cristo. Aquele que entregou a vida a Jesus está seguro e seguro para sempre. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas existe uma condição inegociável para que alguém tenha essa certeza, essa convicção de que vai entrar no céu. E essa condição inegociável é confessar Jesus como Senhor e como Salvador. E aí, quando nós pensamos em Jesus como Salvador, nós pensamos naquela condição de entender que a nossa salvação não é por alguma coisa que nós façamos de bom, não é por fazermos alguma boa obra, não é por termos um comportamento melhor do que as outras pessoas, não. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, eu preciso entender que a salvação, ela vem através de eu depositar a minha confiança unicamente em Jesus. Eu não vou confiar em Jesus e mais alguma coisa, eu não vou confiar em Jesus e mais a obra que eu faço, eu não vou confiar em Jesus e mais a oferta que eu dou, eu não vou confiar em Jesus e mais a oração de um outro irmão, eu vou confiar unicamente em Jesus, como meu Salvador. Mas eu também preciso recebê-lo como Senhor. E como Senhor, Jesus, Ele é sempre a palavra final. Eu preciso saber o que Ele espera de mim, e para isso eu preciso meditar na sua palavra, eu preciso orar, eu preciso estar em conexão com Ele, para que eu entenda aquilo que Ele quer de mim. Enquanto eu tenho dúvidas, eu pergunto. Enquanto eu tenho dúvidas, eu comparo os textos. Enquanto eu tenho dúvida, eu procuro pessoas que têm um pouco mais de conhecimento para me explicar. Mas depois que eu entendi o que o texto significa, depois que eu entendi aquilo que Cristo quer de mim, não tem negociação. Porque se Ele não for Senhor da minha vida, Ele não é nada. Eu não tenho como ter o Salvador sem ter o Senhor. É disso que o texto está falando. Deus nos deu uma ordem, e essa ordem deve ser cumprida. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, e agora somos embaixadores de Cristo. Nós temos a responsabilidade de dar continuidade a essa obra que nos alcançou. Como Salvador, Ele é o único, e como Senhor, Ele precisa ser obedecido. Quando Jesus fala a respeito daqueles que vão reivindicar, né, o direito de entrar no céu quando Ele voltar, e Ele diz assim, olha, algumas pessoas chegarão perto do Filho do Homem e dirão assim, Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. Ele vai dizer, em verdade vos digo que nunca vos conheci. E em outro texto ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu ordeno? Quando Ele fala aos discípulos em João capítulo 15, naqueles últimos momentos em que Ele está com os discípulos, antes de Ele ser preso e ser crucificado, entregar a vida por nós, Ele diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Então eu preciso entender isso, o Deus que é o meu Salvador,
o meu amigo, aquele que me abraça, que cuida de mim, Ele continua sendo o soberano Senhor do universo. Ele me convida para estar com Ele no reino dEle. Se eu não tenho compromisso com a vontade desse Deus, então Ele não é Senhor da minha vida. E se Ele não é Senhor da minha vida, então Ele não é nada na minha vida. E eu continuo perdido, eu sou apenas um religioso. É sobre isso, quando Paulo diz, somos embaixadores por Cristo. Fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação. É sobre isso. É sobre sair nas ruas do bairro em que nós moramos e que nós congregamos e proclamar a palavra da salvação. É compartilhar no grupo da nossa família, no grupo da escola, no grupo dos amigos, compartilhar a palavra da salvação, aproveitar as redes sociais que não tem limite para o seu alcance e compartilhar a esperança que há em Jesus Cristo. E quando tiver algum lugar em que eu não consigo chegar, eu não consigo ter certeza de que a minha mensagem enviada vai chegar às pessoas lá, eu preciso orar e eu preciso contribuir para que alguém vá até lá e pregue o Evangelho. Isso é ser embaixador. Isso é estar comprometido em levar adiante a missão que leva a palavra da salvação, a única esperança para o homem. Somos, portanto, embaixadores porque decidimos viver e não morrer, porque não é uma escolha entre viver melhor ou viver pior. Sem Deus está a morte, e a Bíblia nos apela, escolham a vida para que vivam. Escolher a Cristo é escolher a vida, e quando eu proclamo o Evangelho, eu dou às pessoas a oportunidade de escolherem a vida. Então somos embaixadores porque decidimos viver e não morrer, e assim decidimos servir ao Deus que é o todo santo, que é o cheio de misericórdia, porque se não tivesse misericórdia não haveria lugar na presença dele para nós, mas que reina soberano sobre tudo, sobre todos e para sempre. Porque eu entreguei a vida a esse Deus, que cuida de mim agora, e que cuidará de mim por toda a eternidade. Então, a vida que Ele me deu em Cristo Jesus, eu quero vivê-la para servir aos propósitos dEle. A alegria que Ele me dá por estar em comunhão comigo é maior do que tudo que esse mundo pode me dar. Então, enquanto eu desfruto dessa maior alegria, eu gasto a minha vida para fazer com que a palavra dEle alcance outras vidas para a glória de Deus. Somos chamados para sermos embaixadores do Rei Jesus. Amém? Eu quero orar com você, nós vamos fechar nossos olhos agora. Nós temos aqui nesta igreja embaixadores do Rei, pessoas que estão comprometidas em viver a vida para levar o Evangelho de Cristo, cumprir o propósito de Deus, representar o reino de Deus aqui. Mas talvez nós tenhamos entre nós nessa noite aqui, e talvez tenhamos do outro lado da nossa transmissão, pessoas que ouviram essa palavra, que entenderam, que entendem que esse plano de salvação é para as suas vidas, mas ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu não posso encerrar o culto dessa noite sem dar a você essa oportunidade, a oportunidade de ser reconciliado com Deus através da fé em Jesus Cristo. A parte difícil dessa obra, o Senhor Jesus Cristo já fez. Ele sofreu as humilhações, Ele enfrentou e venceu todas as tentações, e Ele entregou a vida dEle na cruz, para que pela morte dEle nós pudéssemos ter vida. O que você precisa fazer é apenas em um ato de entendimento, não de emoção, mas de entendimento, entendendo que você precisa de Cristo para a salvação, é confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Você deseja fazer isso? Se você deseja, eu gostaria que você orasse comigo agora, de olhos fechados, falando para Deus e não para mim ou para qualquer outra pessoa. Você vai orar assim: Santo Deus e Pai que está nos céus,
Muito obrigado por ter me trazido a esse lugar e ter me permitido ouvir essa palavra de salvação, por ter me permitido entender o teu plano, Senhor, por ter me permitido entender que eu estava longe, estava perdido e a tua salvação é estendida a mim porque Cristo morreu por mim. Então, Senhor, eu declaro agora, pelo entendimento que o Senhor me traz, e por desejar o céu e não o inferno, a vida e não a morte, por desejar que os planos do Senhor se cumpram na minha vida, eu declaro que creio em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero viver a minha vida para servir ao Senhor e desfrutar da comunhão com o Senhor, seguro nas tuas mãos, agora e para sempre. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus.